Bora conversar de um tema que eu adoro conversar com as minhas clientes. Adoro trazer a abordagem sistêmica para a questão da sexualidade. E você, como anda a sua sexualidade? Já pensou sobre isso? De que forma você vê a sexualidade? O que você entende por sexualidade? Muitas de vocês podem atrelar a questão da sexualidade tão somente ao ato sexual. E isso é reduzir essa função na nossa vida. Sexualidade vai muito além do sexo. Apesar de sexo ser maravilhoso e ser muito importante para nós, principalmente no desenvolvimento saudável das nossas relações. Mas hoje eu queria trazer a abordagem sistêmica da sexualidade para os relacionamentos e de que forma a sexualidade pode ser um fator de influenciar e criar vínculos nos nossos relacionamentos, tá? Então, eu quero trazer aqui a abordagem de como a sexualidade se apresenta na nossa vida. E aqui eu quero que vocês entendam que a sexualidade é um conceito muito maior que tão somente sexo. A sexualidade é tudo aquilo que você tem conexão com energia de vida. Sexualidade é aquilo que nos move, é aquilo que nos dá energia de vida, que nos dá satisfação. Então minha sexualidade começa com o meu cuidado comigo, com o meu corpo, a forma que eu me apresento como mulher, aquilo que eu estou conectada com as minhas necessidades. De que forma eu tenho um encantamento pelo outro, de que forma que eu exerço essa sexualidade com o meu parceiro. A sexualidade ela está presente no beijinho do café da manhã até a hora que a gente vai se deitar. Tudo aquilo que você tem de demonstração de carinho, tudo aquilo que você tem de demonstração de afeto, de desejo pelo seu parceiro, faz parte dessa sexualidade saudável. E é assim que ela deve ser compreendida. Muitas vezes, um abraço profundo ou uma conexão de um beijo carinhoso, às vezes é tão forte quanto o sexo. Já passaram para pensar nisso? Mas hoje eu quero falar de que forma que a sexualidade entra na nossa vida e qual é realmente as suas funções. Já parou para pensar qual é a função da sexualidade? Tenho certeza que muitas de vocês vão me dizer que a função da sexualidade é dar prazer, certo? Então, sinto informá-las que essa não é a função primordial da sexualidade. E quero te dizer que, graças a Deus, a natureza é muito sábia e o ser humano, criado de tantos elementos sensoriais, que a natureza deu ao ser humano o prazer, e isso, o prazer no ato sexual. Porque se você for olhar com relação aos animais, por exemplo, o ato sexual está muito restrito à procriação, né? Então, assim, por exemplo, o que acontece com os animais é que surge a sexualidade só durante ali o período do cio, né, dos animais, o período que a fêmea está destinada à procriação. O que não acontece com o ser humano, graças a Deus. O ser humano, a natureza criou esse prazer justamente para estimular o desenvolvimento da sexualidade, estimular a procriação. Mas sentir prazer não é a função da sexualidade. Dar prazer, o sexo não existe na nossa vida para dar prazer, mas ele é muito prazeroso. Então, Olivia, qual que é afinal a função da sexualidade na nossa vida? Primeiramente, quando a gente nasce dentro de um campo familiar, né? Num sistema familiar que normalmente é concebido por um pai e uma mãe. Não existe uma vida se não tiver um homem e uma mulher, certo? E isso vincula uma família. E a família vincula proteção, afeto, acolhimento. Dentro dessa família, essa criança se desenvolve de forma saudável, né?
Conforme essa criança vai crescendo, se torna adulta ou jovem, né? A sexualidade começa a adentrar na vida dela. Começa os primeiros namoros, começa a primeira relação sexual. E qual que é a função dessa primeira relação sexual? Como é a função da sexualidade quando ela entra no adolescente, no adulto, quando ela começa a experimentar essa experiência? A sexualidade tem como função primeira nos seccionar. Sexualidade nos secciona da nossa família de origem. Quando a gente já faz sexo, quando a gente já tem sexualidade, significa que a gente está bem próximo e pronto de procurarmos a nossa vida, de olharmos para a nossa vida e seguirmos para a nossa vida sem precisar do auxílio, proteção e coordenação dos nossos pais. Então, a função da sexualidade no primeiro momento é nos seccionar dessa família de origem, entende? Mas essa secção precisa ser feita de forma muito saudável. Por quê? Porque existem pais que nos criam com alguns elementos que foram passados para eles, né? Ninguém faz isso intencionalmente, mas nós que agora estamos procurando ser mais conscientes, vamos pensar sobre isso. Que diz para essa criança aqui, olha com quem que você está relacionando. Proteção, quem é seu amigo é só seu pai. Quem gosta de você é só sua mãe. Ah, a namoradinha falou que te ama? Não, quem te ama é a sua mãe. Então, quando não há uma secção saudável, que aquela criança fica, aquele adolescente, aquele adulto, fica sempre olhando para aqueles pais e não deixando que outra pessoa venha para vincular a mim e me seccionar da minha família de origem, esse adulto pode demorar a se desenvolver. E com isso, ele fica com uma criança interior com dificuldades de se relacionar. Quando vem a crescer, ele tem dificuldade, às vezes demora mais para sair da casa dos pais, às vezes demora mais a se vincular a um relacionamento. Por quê? A segunda função da sexualidade na vida da gente é trazer um vínculo de casal. E como que esse vínculo de casal acontece? O ato sexual, a sexualidade como um todo, ela vincula de tal forma duas pessoas que a energia de um ato sexual é capaz de reverberar muito tempo no campo daquela pessoa, entende? Então, assim, por isso que é bem importante a gente tomar um cuidado com quem a gente se relaciona sexualmente, com quem que a gente vai tocar essa energia de vida da sexualidade. Por quê? Isso cria um vínculo entre as pessoas muito grande. E é isso que deve unir um casal, que deve vincular um casal. Então, quando a sexualidade vem e secciona de forma saudável da família, isso não quer dizer abandonar a família, não. Quer dizer que eu estou pronto para cuidar da minha vida e estou autorizada por meu pai, por minha mãe, um pai e uma mãe saudável, me autoriza a buscar a minha própria vida e me vincular a uma pessoa, uma terceira pessoa que não é da família, mas que eu decido amar tão ou mais do que a minha família, porque eu escolho estar com ela, me seccionando da minha família de origem, entende? Então, quando eu escolho alguém para caminhar ao meu lado, quando eu escolho alguém para ter comigo uma sexualidade saudável, eu ponho ela como parte integrante da minha família e da agora para frente eu olho para a vida e com ela eu vou pegar tudo que recebi dos meus pais, né? Tudo aquilo que eles me passaram, toda a criação, e vou seguir em frente. Então, quando essa segunda função da sexualidade é feita de forma positiva, esse casal consegue fazer um vínculo entre eles que
os motiva a levar para frente a vida com energia. Então é assim, aquele casal que tem uma relação saudável, que tem satisfação de estar com ele, a relação sexual, a nossa sexualidade, ela começa a ser exercitada pra gente de manhã, é num beijo, é numa troca, é num ato de carinho, é de deixar uma mensagem às vezes mais ousada pro marido, pro namorado. É a gente estar estimulando, estar sempre conectado, né? Um casal não pode se desconectar da sexualidade. Isso não quer dizer, Olivia, então você tá falando que a sexualidade é o que une o casal? Sim, gente. O que une um casal é a sexualidade. A sexualidade é o que difere uma relação de casal de uma relação de amizade. Uma relação de casal tem esse elemento a mais. E esse elemento a mais é que difere. Então é o que ele precisa ser cuidado. Então a gente precisa olhar para a sexualidade com mais comprometimento, com mais responsabilidade. Ela faz parte. De que forma que eu posso desenvolver uma relação com a sexualidade que me impulsione, que me dê essa energia de vida, né? Porque se assim eu não fizer, eu não vou conseguir ir para a terceira função da sexualidade. Qual que é a terceira função da sexualidade? Quando um casal cria esse vínculo, quando ele consegue estabelecer esse relacionamento de conexão, ele tem a terceira função da sexualidade, que é gerar vida. E com isso, ele consegue trazer descendentes para esse relacionamento. Ele gera filhos para esse relacionamento. Essa é a terceira função da sexualidade. Então, quando um casal entende que essas três funções da sexualidade são muito importantes para o bom desenvolvimento do relacionamento, ele tem muito sucesso, principalmente na relação do casal, mas também em relação aos seus filhos, porque ele consegue dar exemplo de um relacionamento saudável e de adultos saudáveis, né? E com isso, a chance desse descendente se desenvolver de forma saudável e imitar um padrão do pai é muito grande. Então isso nos impulsiona a buscar cada vez mais consciência para essas relações, entende? O que é o problema? O problema é que nem sempre é assim. Essa é a forma ideal. E nos relacionamentos pode acontecer diferente, por isso que temos tantos problemas nos relacionamentos. Infelizmente, às vezes, nesse primeiro momento aqui, quando lá na adolescência, na juventude, tem o contato com a sexualidade, como eu disse, pode ser que esses pais sejam muito protetores, esses pais tenham com eles, aprenderam dos pais dele, que bom mesmo pra gente é só a família da gente, que as outras pessoas não são bons o suficiente, que só o sistema familiar deles é bom. Então eles têm dificuldade de soltar e ensinar os filhos a amar um diferente, entende? Aquele pai que às vezes fala para filho, amigo bom é dinheiro no bolso, ou quem te ama é só seus pais, o resto é só interesse. Pessoas que criam filhos sempre desconfiando de alguém que possa chegar naquela relação. Às vezes não fazem por mal, às vezes fazem por proteção ou por ter aprendido assim com os pais deles. Mas o que acontece? Quando criamos filhos assim, quando chega na idade da sexualidade, seccionar ele da família de origem, ele vai ter muita dificuldade. Às vezes é o filho ou a filha que até casa, mas está sempre com um olhar voltado à família de origem. É aquela mulher que não consegue se desvincular das opiniões dos pais sobre a vida dela. É aquela mulher que às vezes o marido vai e chama ela, amor, vamos tomar uma cervejinha ou jantar em algum lugar legal. E ela fala, nossa amor, infelizmente hoje eu combinei de levar a mamãe lá para tomar chá com as amigas da igreja dela.
Ah, amor, infelizmente, hoje eu combinei de ir lá na mamãe, ela tá muito sozinha. Entende? É aquela mulher que está sempre vinculada e sempre numa situação de devedora em relação aos pais. É aquela que tem necessidade de estar presente aos pais para se sentir acolhida. Então ela não consegue seccionar, ela não consegue ir caminhando com o parceiro olhando para frente, para a vida. É aquela mulher que normalmente tem uma dependência emocional ou financeira dos pais. É aquela mulher que olha para o passado ao invés de conectar-se ao seu presente e seguir para a vida com energia. E isso tem um desequilíbrio muito grande nas relações. Isso causa problema nos relacionamentos muito grandes. Por quê? Uma pessoa que foi criada num outro sistema familiar não vai entender essa conexão e vai se sentir totalmente preterido. E esse relacionamento aqui precisa ser o foco dessa mulher, porque esse relacionamento é que continua por honra e respeito aos seus pais. Você vai pegar tudo que recebeu deles com gratidão, porque tudo que os pais dão pra gente é grátis. Eu pego o que veio deles e por gratidão a eles eu sigo e passo adiante para os meus filhos. Eu não fico olhando para trás. E isso não quer dizer que você vá abandonar os seus pais, pelo contrário. Pais são a nossa força, são as nossas raízes. Mas eu não preciso mais, eu sou adulta, eu não preciso mais da opinião do meu pai, não preciso do meu pai perto o tempo todo, nem do meu pai nem da minha mãe, porque o nosso pai e a nossa mãe está com a gente no nosso coração. E com eles, com esse sentimento de paz no coração, é que a gente consegue se conectar com o parceiro e olhar para a vida e passar adiante tudo aquilo de bom que pegamos dos nossos pais aos nossos filhos. E aquilo que não é tão bom, a gente fazer o exercício de deixar com eles. Isso é importante para a nossa vida. Outro problema que eu vejo recorrente aqui, aparecer com os meus clientes, com as minhas clientes principalmente, quando um casal, eu peço às vezes para ela posicionar a sexualidade ou posicionar a figura de um filho, né? A gente trabalha na constelação familiar por representação, né? Da mesma forma que eu estou explicando aqui com vocês com os bonecos, eu vou trabalhando e representando o sistema familiar daquela pessoa. E quando eu trabalho dessa forma, várias vezes isso acontece muito com as mulheres. Eu vejo que elas têm a tendência a colocar o filho na função de unir o casal, quando na verdade quem deveria estar nesse local é a sexualidade. A sexualidade é que difere uma relação de amizade com a relação de casal. É a sexualidade quem secciona a gente da família de origem e quem vincula marido e mulher, companheiro e companheira, namorado e namorada. É aquilo que torna um vínculo tão poderoso que ele transcende o material, entende? Então, quando as mamães, pode acontecer com os pais, mas é mais raro, tiram a sexualidade e colocam no lugar um filho, ela coloca sobre essa criança um peso muito grande, que é o de unir um casal. Isso é muito pesado, tanto para o casal quanto para esse filho, porque ele se sente pressionado, porque se ele se afastar, se ele for para a vida e procurar as coisas da vida dele, procurar se desenvolver, se ele procurar ir estudar fora, por exemplo, se ele procurar passar numa faculdade, se ele prosperar na vida, esse casal se separa, porque ele está na função de unir esse casal. Isso é muito pesado para um filho. Então, nós temos que procurar o caminho de uma sexualidade que une, que não depende de nenhum fator externo. O que me une ao meu marido é a minha sexualidade. E a minha sexualidade nesse sentido amplo que eu conversei com vocês, de saber do meu corpo, das minhas necessidades, do meu gostar, do meu bem-querer, do meu desejo, do meu beijo de manhã, do meu abraço. Tudo aquilo que
eu tenho de bom pelo meu marido, mesmo que às vezes tenham problemas, e todas as relações têm problemas, eu paro, olho um para o outro, resolvo os meus problemas, volto ao meu lugar e a sexualidade nos une. Essa é a sexualidade saudável, essa é a sexualidade que dá exemplo, essa é a sexualidade que nós temos que buscar, meninas. Então era isso que eu queria trazer para vocês, essa função, essas funções, essas 3 funções da sexualidade, que se a gente começar a trazer essa consciência para os nossos relacionamentos, vai melhorar muito a qualidade deles. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje como reflexão. Se você gostou do conteúdo, me dá seu feedback aqui nos comentários, vai ser bem legal ver você lá. Se você gostou do conteúdo e sentiu de marcar uma amiga aqui, ficarei muito feliz em ajudar mais uma mulher. Porque às vezes, meninas, o que nós precisamos é de uma forcinha para ampliar a nossa consciência e com isso buscar relacionamentos mais saudáveis e mais felizes. Beijos de luz!